Olá, bom dia, tudo bem? Então, galera fermentadora, estou aqui para falar para vocês hoje, começar uma série sobre fermento natural, tá? O que é o processo, como ele vem, de onde ele origina, como acontece o processo de fermentação no seu fermento natural. E eu vou começar ao contrário, eu não vou começar falando como fazer o seu fermento desde o zero. Isso vai vir depois e a gente vai fazer junto, passo a passo, dia a dia, eu vou colocar um vídeo aí para vocês. O que eu vou fazer hoje, eu vou falar como ressuscitar o meu fermento. Eu tenho aqui um fermento que eu judiei, deixei ele ali pobre, sem alimentação, vidro todo sujo, deixei exposto, deixei aberto, tá super oxidado, líquido, extremamente líquido, um fermento ácido, juntou ali aquele líquido em cima dele, a farinha, o glúten destruído, enfim, esse fermento tá detonado. Tá vivo? Tá vivo, e a gente vai ressuscitar ele. Eu preparei já aqui o resgate do fermento. Então, eu preparei aqui um fermento a 100%, tá? A partir dele, uma quantidade pequena. Foi só para mostrar como fazer o processo. Vou controlar a temperatura, por quê? Porque fermentação é uma equação de tempo e temperatura. Se você não controla a temperatura, você não consegue ter um equilíbrio ali da sua flora bacteriana, dos seus micro-organismos que estão ali. Você sabe que a nossa colônia é um mix de bactérias fermentadoras e de leveduras fermentadoras. E a temperatura influencia nesse equilíbrio, nessa proporção de bactérias e leveduras e na velocidade de fermentação. Então, para isso, eu preciso controlar a temperatura. Estou aqui do lado de fora hoje, estou no Chile, está muito frio, um dia de inverno. Ainda que esteja sol, a temperatura agora é em torno dos 15 graus por aqui. E a minha massa está exatamente a isso, ela está em 16,4. Se ela ficar nessa temperatura, a fermentação não vai acontecer, ou vai acontecer, porque não existe a não fermentação. Isso é uma outra coisa que a gente precisa aprender aqui. Aí eu escuto muita gente falando, matei meu fermento, ou não consigo fazer um fermento. A não fermentação é algo que não existe. Ela existe, ela sempre vai existir. Só que ela vai variar de acordo com uma série de fatores. E um deles é a temperatura. A temperatura vai ali casada, mão a mão com a fermentação. Preciso controlar. Então, eu vou fazer com que essa minha mistura aqui permaneça ali para cima dos 22, 23 graus. Para quê? Para eu conseguir que essa fermentação ocorra dentro de um tempo específico, que ela seja visual, que ela consiga produzir gás, que eu consiga ver esse processo acontecendo. Meu primeiro dia, então eu coloquei ali 30 gramas do meu fermento, coloquei 60 gramas de água, coloquei 60 gramas de farinha. Eu fiz o que a gente chama de mistura 1-2-2. Por que eu fiz isso? Porque o meu fermento está tão pobre, ele está tão descuidado, ele está tão ali necessitando de alimento, que se eu colocasse uma mistura 1-1, por exemplo, essa quantidade de alimento seria tão pouca que não daria tempo sequer de eu ver esse processo fermentativo, esse crescimento, aquele visual que a gente consegue ver é a formação do gás carbônico. Tá? Não quer dizer que o processo não está acontecendo se eu não consigo ver, mas às vezes a quantidade de alimento é tão pouca que eu não consigo ver esse processo acontecer. Então eu alimentei ele 1-2-2, eu não espero muita atividade, eu espero ali uma atividade moderada, provavelmente esse fermento não vai duplicar, não vai triplicar, mas eu vou conseguir ver alguma reação ali, que eu vou postar para vocês num próximo vídeo à medida que ele for crescendo. Agora são 11 horas da manhã aqui e eu vou ao longo do dia monitorar isso dessa temperatura controlada para ver quanto tempo ele vai levar para crescer. É importante a gente pensar que o micro-organismo ele se renova a cada fermentação, ele se renova a cada processo de alimentação. Ele não é estático, não é sempre o mesmo micro-organismo que está ali. A cada renovação ele vai mudando. Ele morre e nasce, morre e nasce. E então o que a gente precisa entender é que um fermento, aquela história de que eu tenho um fermento que tem 100 anos, um fermento que tem 100 anos, puxa, bacana para você, ele só me mostra que você sabe cuidar bem do seu fermento, só isso. Não quer dizer que ele é melhor do que esse meu que tem 3 meses, tá? Uma vez que você tem uma colônia, que essa colônia está estável e que ela responde como fermento, o que eu quero dizer como responde como fermento? Eu alimento numa determinada proporção que eu determinei como sendo ideal para mim, por exemplo, 1-2-2, ou 1-3-3, ou 1-4-4, ou 1-2-3, enfim, eu determino qual é a minha alimentação. Uma vez que eu determino essa alimentação, eu sei em quanto tempo, numa determinada temperatura, ele multiplica e vira fermento.
Se ele sempre começa a responder dessa forma, e se eu sempre alimento na mesma frequência, com a mesma quantidade, eu não deixo o meu fermento sofrer, eu sempre tenho ali o meu fermento bem cuidado, eu não deixo juntar esse líquido, eu não deixo chegar a esse estágio, eu sempre vou ter uma resposta ali, mais ou menos ali naquela faixa. Então, sempre vai levar o meu fermento, ele gira em torno de 2 a 3 horas para ter o pico de crescimento, para estar ali no topo, para estar no estágio em que eu gosto de usar. Então, assim, cada fermento é cada colônia é diferente. A farinha que você usa influencia, a sua água influencia, a sua microbiota, o seu ambiente influencia no seu fermento. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, que cada um é cada um e você tem que conhecer o seu fermento como? Fazendo testes. Alimenta ele numa escala e vê ali quanto tempo ele vai levar para crescer. Alimenta ele em outra proporção e veja quanto tempo ele vai para crescer. Sempre controlando a mesma temperatura. Eu tenho que ter esse parâmetro de temperatura fixo para que eu consiga ter essa equivalência entre um e outro. Se eu não controlo a temperatura, então você não tem controle do seu processo, tá? Comecei agora, vou controlar a temperatura, quero essa minha temperatura em torno dos 23 por aí. E se eu não conseguir aqui fora com a temperatura ambiente, o que eu vou fazer? Eu vou gerar essa temperatura artificialmente. Como? Ou faço um banho-maria fora do fogo, pelo amor de Deus. Eu tive vários alunos que mataram fermento. Um banho-maria onde eu coloco ali a minha água fria, o meu fermento e vou temperando com a água quente até chegar nos 35, 37 graus. Essa temperatura vai se equalizar com a transferência de calor do vidro e do fermento e você vai conseguir manter o seu fermento ali na faixa dos 25, 26. O forno pode ser uma opção. Às vezes eu ligo o meu forno no mínimo que eu posso chegar, que é em torno de 30, crio ali uma estufinha, um lugar onde eu gostaria de estar. Eu costumo dizer para os meus alunos que assim, imagina um dia de praia, não Rio 40 graus, mas um dia de praia gostosinho, onde você gosta de estar ali curtindo aquele solzinho, o seu fermento também gosta disso. Então, eu crio mais ou menos esse ambiente e consigo controlar a temperatura da minha mescla ali, da minha massa, em torno dos 23, 26 graus. Não deixo passar muito disso. Que mais? Posso fazer uma bolsa, essas bolsas de água quente que a gente usa quando está com cólica, quando está com frio no pé, enfim, essas bolsas de água quente. Uma bolsa de água quente, coloco ali do lado do meu fermento e controlo a temperatura. Nunca passo dos 40 graus, jamais. Eu começo a ter a morte de alguns micro-organismos que são mais suscetíveis à temperatura alta. Lembra que eu tenho aqui bactérias e eu tenho aqui fungos, leveduras. Bactérias gostam de uma temperatura, fungos gostam de outra temperatura. A temperatura ideal de fermentação de cada um varia um pouco, então por isso a gente mantém numa média para todo mundo ficar contente. Eu não acelero demais uma e eu também não retraso demais a outra. A gente tem que pensar, o meu fermento mora em geladeira. E por que eu guardo o meu fermento em geladeira? Porque eu não quero alimentar ele todo dia. Então eu tenho que pensar que conforme eu vou baixando a temperatura, a atividade de fermentação vai diminuindo, vai reduzindo. E reduz em proporções diferentes entre fungos e bactérias. Tá? Então isso que a gente precisa ter em conta na hora que a gente determina a temperatura do nosso processo. Então vou fazer isso. Resgatei o meu fermento, um fermento que estava ali sofrido, praticamente sem atividade, extremamente ácido, só de olfatear consigo sentir que ele está assim numa acidez top. Se eu fosse fazer pão com ele agora, nessa primeira alimentação, provavelmente não estaria do meu agrado. Eu não gosto do pão muito sour, eu não gosto do pão muito ácido. E seria difícil controlar a fermentação do meu pão. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou resgatando meu fermento. Eu vou fazer alimentações em sequências até ele estar fortão, respondendo de novo dentro do que eu espero em relação a tempo, temperatura. E a hora que ele estiver assim nesse ponto, eu vou alimentar. Vou usar uma parte para fazer um pão que eu vou mostrar para vocês. E vou usar uma outra parte para voltar para a geladeira como sendo o meu fermento madre. O fermento que eu vou esperar crescer em geladeira para poder replicar de novo. Tenho aqui os meus outros fermentos. Esse aqui é um fermento que eu preparei 1, 2, 3, um fermento a 70% de hidratação, que eu vou usar para uma receita específica minha, vou fazer um teste novo hoje. E esse aqui é o meu fermento que eu alimentei, ele 1, 2, 2, e eu estou deixando ele aqui um tempinho fora da geladeira, porque como eu disse, está muito frio. Eu vou deixar que ele inicie a atividade dele e vou guardar o meu madre lá na geladeira.
Como vocês veem, eu dou aula praticamente 2, 3 vezes por semana e eu tenho 150 gramas de madre na minha geladeira. Isso é uma outra aula que eu vou falar para vocês porque a gente não precisa ter fermento madre uma infinidade e nem ficar se apegando a restinhos de levain, restinho de fermento. É descarte, sem dó, joga fora, tá bom? Beijo pra vocês. Aqui, galera, resultado do meu fermento, do meu resgate, ó. Alimentei ele às 11, são 1h45. E aqui eu tenho o resultado. Eu controlei a minha temperatura de processo, estava 23, agora tá 21. E esse aqui foi o que eu fiz que tá normal, que tá dentro do que se espera. Esse aqui ainda vai a pico, ele ainda não chegou no máximo dele, ele ainda continua crescendo. Tá bombadão ali, ó, bonitão. E esse aqui tá lá. Não vai muito além disso. Eu ainda vou fazer mais uma alimentação agora, hoje. E não sei se vai dar tempo de fazer mais uma pra noite pra deixar aí, mas a ideia é fazer pelo menos mais 2 em sequência. E tá lá, recuperando, tá? Controlando a temperatura, controlando o tempo, pra ver qual é o tempo de resposta. E tá lá, esse bicho é Highlander, difícil morrer, tá? Só precisa de carinho, temperatura, alimento na proporção correta e ele vai embora.